Eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgiã plástica, atendo na cidade de Criciúma, Santa Catarina, há 19 anos. E hoje eu resolvi trazer um assunto que foi uma sugestão de vocês durante a semana, que é sobre o lip lift. E a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que um lábio bonito vai muito além de você tirar um pedacinho de pele e tentar elevar o vermelhão seco. O lip lift ele é uma das ferramentas que nós temos para deixar o lábio bonito, mas existem inúmeras ferramentas e eu vou dizer para vocês que raramente quando eu vou tratar um lábio, quando eu vou rejuvenescer um lábio, eu utilizo apenas uma delas. E o lip lift, na minha prática pelo menos, é uma exceção e eu só indico para pacientes mais velhos e eu vou explicar por quê. Esse aqui é um lábio típico de uma paciente de 50 anos que vem aqui no consultório. Ele teve um pouco de perda, né, de altura vertical, teve um pouco de perda de volume, ele começa a ter um envelhecimento da pele ao redor dos lábios e ele começa a ter a formação, né, daquilo que a gente chama de código de barras, que são aquelas ruguinhas causadas pelo orbicular da boca. Assim como a gente tem um músculo que é como se fosse um esfíncter na região dos olhos, que fecha os olhos e cria os pés de galinha, nós temos um músculo igualzinho ao redor da boca, que é o músculo que faz parte da mímica facial e que também causa esse códigozinho de barras. Então, assim como todas as partes da face, o lábio também vai envelhecendo como um todo. E quando nós vamos, digamos assim, deixá-lo mais bonito, quando nós vamos rejuvenescê-lo, a gente não vai tratar só o vermelhão ou só a altura, a gente trata a unidade estética. E a unidade estética do lábio é essa região que fica entre o nariz e o queixo e entre as linhas de marionete. Então, quando eu vou avaliar um lábio, eu olho essa região inteira. E aí, para cada área do lábio, eu indico uma técnica ou uma tática cirúrgica diferente. As que eu mais utilizo são essas aqui que eu vou falar para vocês. Aqui, a gente tem uma paciente com uma marcação típica de um lip lift e de um corner lift. Por que eu achei interessante mostrar essa imagem? Muita gente acha que quando faz o lip lift, toda essa altura do lábio ela vai aumentar, né? Que a gente vai aumentar todo o vermelhão do lábio superior. E, na verdade, o lip lift, ele eleva a porção mais central do vermelhão seco, que é essa parte do lábio onde a gente passa o batom na parte de cima do lábio. Então, ele levanta os 2/3 centrais, ou seja, essa parte aqui. E quando ela é feita numa paciente que tem uma diminuição completa da altura do vermelhão, a gente acaba criando uma deformidade que a gente chama de boca de ventríloco, em que a paciente tem o canto para dentro e o meio para fora. Parece uma boquinha mesmo daqueles bonequinhos. E o que a gente faz para criar essa harmonia? A gente associa o lip lift com o corner lift, que é a elevação do terço mais lateral do lábio, que é essa região aqui, daqui até o cantinho da boca. Aí faz um retalhinho num formato de um triângulo escaleno e faz essa elevação. O formato do retalho, ele é variável, vai depender da necessidade de cada paciente, e geralmente para as pacientes que têm perda completa da altura do vermelhão, eu indico essa associação, o lip lift com o corner lift. Eu, particularmente, não gosto de fazer grandes ressecções de pele. Eu sempre falo isso. Eu sou bem coerente com as minhas ideias, então eu não acredito em tensão colocada em região de pele. A tensão ela tem que ser colocada sempre num plano profundo. Então, toda vez que eu vou fazer o corner, que eu vou fazer o lip lift, eu retiro a pele e disseco até a região do lábio, que é o músculo orbicular. E aí eu fixo o músculo orbicular no ossinho, né, nessa espinha nasal que a gente tem abaixo do nariz. Então, o posicionamento adequado da incisão, o não deixar tensão, são fundamentais para que a qualidade da cicatriz fique adequada. E outro detalhe que eu sempre explico para as pacientes que querem, né, que aceitam fazer esse tipo de procedimento, é que essa incisão embaixo do nariz, ela sempre inflama um pouquinho no pós-operatório, porque a gente respira, aqui é uma área de entrada do ar,
e o ar do lado de dentro ele vai ser aquecido pelo próprio nariz e do lado de fora ele vai estar mais frio. Isso acaba fazendo condensação de água. E aí essa cicatriz acaba ficando um pouco úmida. E é por isso que ela acaba inflamando. Então, é uma cicatriz que demanda mais cuidado, a gente fica observando mais ela e ela demora um pouco mais para ficar de boa qualidade. Por isso que eu não indico para pacientes muito jovens. Esse negócio de fazer lip lifting em menina de 20 anos, em uma mulher de 30, eu não concordo. Não acho que é uma boa opção, não acho que a cicatriz compensa e geralmente ela acaba ficando muito perceptível. Então, lip lift com essa cicatriz aqui, ela é para pacientes mais velhos. Tanto o corner quanto o lip lift eu acho que é para mulher mais madura, não é para mulher muito jovem, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Eu não faria em mim, eu não indico para as minhas pacientes. Tudo tem uma indicação e a gente tem que seguir, né, as indicações. Outra opção que a gente também tem, que eu indico aí para pacientes ainda mais maduras, né, acima dos 60 anos, é a bardotização. A bardotização é um nome que deriva de uma atriz chamada Brigitte Bardot. E é uma técnica bem antiga da década de 70. Eu acho que na época da minha residência a gente já falava de bardotização. E nada mais o que a gente faz é ressecar a derme ao redor do lábio e fixar o vermelhão para cima. Como eu já mencionei para vocês, a gente nunca pode deixar tensão na pele. Essas ressecções são sempre muito pequenas, em torno de 2 milímetros, 1,5 milímetro, que é justamente para não ficar tenso, para não ficar com aquele aspecto arranhadinho na cicatriz. Mas ela é uma ferramenta muito útil e, particularmente, quando eu indico, é para corrigir pequenas assimetrias, quando uma paciente tem, por algum motivo de um acidente ou alguma coisa assim, ou então para aumentar o vermelhão do lábio inferior, que é mais raro do que o do lábio superior, até por uma questão de gravidade, né? Como a gravidade vem de cima para baixo, isso aqui desce, isso aqui desce. Então, é muito raro a gente ter uma paciente com perda da altura do vermelhão inferior. Mas, caso isso aconteça, ela tenha necessidade, essa aqui é a ferramenta que a gente utiliza. É a chamada bardotização. E, como todas as minhas cirurgias, eu não podia deixar de utilizar a gordura, né? Eu preencho praticamente toda a região ao redor do lábio. É normal que quando a paciente ela vai envelhecendo, ela vai perdendo a sustentação, ela vai alongando essa região, ela vai tendo também perda do coxim de gordura ao redor do lábio. É muito comum elas terem o lábio mentual mais marcado, elas terem uma biprotusão do lábio, elas terem perda do volume em cima da fossa piriforme. Então, eu preencho com gordura toda essa região. Em algumas áreas, eu aumento um pouquinho a projeção, como, por exemplo, na linha da crista filtral, o arco de cupido e o próprio volume do lábio, a gente consegue aumentar com a gordura. E a gordura, como tem aquele efeito, né, de regeneração da pele, ela também dá aquele efeito gloss na mucosa. Parece que a mucosa está hidratada, ela fica vermelhinha, ela fica mais bonita. Então, eu acho super válido utilizar a gordura, tanto na forma do microfat como do nanofat, com esse tipo de objetivo. E esse aqui é um caso, é uma paciente de 58 anos que teve o seu envelhecimento de pele. Pena que ela está de batom na segunda foto, porque dá para ver bem o efeito gloss que a nanofat dá. Ela fez esse rejuvenescimento da região perilabial. E se vocês pararem para olhar, ela basicamente manteve o volume do lábio dela. O que eu fiz foi criar um aspecto mais agradável. Eu tirei esse afundamento, que eu chamo de biprotusão, né? Que parece que ela afundou aqui e aqui, e a boca ela faz um biquinho para frente. Então, essa biprotusão, ela não fica esteticamente agradável. Quando você olha a pessoa de perfil, parece que ela está com um biquinho de pato. Então, a gente diminui essa perda de volume, a gente trata a qualidade da pele, dá para ver nitidamente que a pele dela está tratada. Região de código de barras, ela responde muito bem a laser de CO2. Então, quando são pacientes mais branquinhos, com fototipo mais baixo, adoro o laser de CO2. Eu associo sempre com a aplicação do nanofat para criar a regeneração de pele. E aí, por último, eu faço aquela leve volumização e a melhora do desenho do lábio.
Se eu parar para observar, ela tem volume no lábio, mas ela perdeu o contorno do lábio. E no lábio de baixo, ela manteve o volume, mas ela está com um desenho do lábio mais bonito, ele está mais harmônico. Tanto que ela agora quer sempre usar batom. Então, esses pequenos detalhes é que criam a naturalidade do resultado. É aquilo também que eu sempre falo para vocês. Uma andorinha só não faz verão. A gente não envelhece só a pele, a gente não perde só volume, a gente não fica só flácido. A gente tem um pouquinho de cada componente. Algumas pessoas têm um componente a mais, outras têm outro componente que chama mais atenção, mas não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O envelhecimento é sempre tridimensional. E a gente vai ter envelhecimento em todas as camadas da face, a gente sempre vai ter perda de volume. Então, fazer só o lip lift, só o tratamento do código de barras, botar só um preenchedor, não vai deixar um lábio mais jovem. Às vezes cria uma sequela para a gente resolver lá na frente. E eu tenho visto, principalmente na região dos lábios, muitos exageros. Eu lembro que quando a gente voltou da pandemia, que as pacientes começaram a tirar as máscaras, até eu ficava meio assustada quando elas tiravam a máscara e eu via aqueles lábios muito volumosos, muito projetados, muito cheio de preenchedor. A gente começa a ver tipo um inchaço na mucosa do lábio e ele fica brilhando. E quando a gente olha as pessoas de perfil, parece que elas estão falando sempre assim com a gente. Pelo menos nos meus olhos, isso fica extremamente artificial. Eu não acho isso esteticamente agradável. Eu não recomendo esse tipo de resultado. Respeito a opinião de cada pessoa, mas pelo menos aqui no consultório, as pacientes que me procuram, o que eu ofereço é esse tipo de resultado. Algo que parece de verdade, algo que conversa com o resto da face dela e que não fica, e que não, o que não chama atenção é o volume a mais. O que chama atenção é que a área ficou bonita. Se é o volume, se é a forma, fica tudo meio num limbo. Mas a região inteira parece mais bonita e mais jovem. Eu acredito nisso para qualquer formato de rejuvenescimento. E, de novo, eu não acredito que botar 1 ml de preenchedor é o que vai resolver para deixar um lábio mais feio ou mais bonito. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que deu para a gente abranger bem, deu para explorar bastante o tema. E na semana que vem eu volto com mais um assunto sobre cirurgia plástica de face, cirurgia da pálpebra, cirurgia do pescoço. Um grande beijo e até a semana que vem.